Salve, salve família vascaína! Sejam bem-vindos aqui ao canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo trazendo informações sobre o Vasco. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre torcida. O Vasco quer 7.000 pessoas em São Januário. Será que a torcida pode ser um diferencial aí para empurrar o time nessa fase final da Série B e o Vasco conseguir uma arrancada rumo ao G4? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Também vamos falar sobre punição. O Vasco foi julgado no STJD e o Léo Jabá foi punido, o Alexandre Pássaro foi punido, o Vasco foi multado. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Isso ainda foi daquele jogo da Copa do Brasil, onde o Vasco perdeu para o São Paulo lá atrás. O São Paulo já foi eliminado, o Vasco já saiu há muito tempo e o Vasco ainda continua sendo prejudicado aí no STJD. Vamos falar sobre isso também. Antes de continuar, eu peço aí para você se inscrever no canal, ativar o sininho, poder receber os nossos próximos vídeos. Você vai fazer parte aqui da nossa família, vai ficar ligado em todas as informações do Vasco da Gama. Bom, falando aqui um pouquinho sobre a torcida, o Vasco pediu à Prefeitura do Rio a liberação de 35% da capacidade de São Januário. Isso seria algo em torno de 7.700 torcedores. Então já seria uma boa torcida ali, um caldeirãozinho ali, para poder empurrar o time rumo à vitória. A gente já viu contra o Cruzeiro ali, 300 torcedores já fizeram uma diferença, apoiaram bastante, também cobraram, é lógico, né? Ninguém está satisfeito com esse time. Mas deu para empurrar o time ali, eu vi a torcida ajudando bastante, cantando, apoiando, então já deu uma diferença ali, o time jogou bem. Lógico, continuou com os mesmos erros, tomando gol aí no final, além daquela confusão toda que teve ali na polêmica no jogo, mas a torcida faz a diferença. A gente sabe que a torcida em São Januário, o Vasco fica muito forte, o Vasco é uma energia diferente, a torcida sempre apoia em São Januário, é lógico. Tem que cobrar também, mas eu acho assim, durante os 90 minutos vamos tentar apoiar, enquanto tiver vida, tem esperança pra gente voltar pra Série A. Mas como fez aquele torcedor que eu mostrei no último vídeo pra vocês, também tem que ser cobrado. Quando acabou o jogo ele foi lá cobrar os dirigentes e falou ali tudo que a gente estava engasgado, tudo que a gente queria falar. Se você não viu o vídeo ainda, volta aí no nosso último vídeo e assista depois o torcedor desabafando. Bom, e o que a gente pode falar? Eu acho que é positivo, eu acho que é muito positivo a torcida voltar a São Januário. 7.000 pessoas vai empurrar muito o time. É lógico que sejam tomadas todas as precauções ali, porque a pandemia não acabou. Então eu acho que se for tudo certinho ali, eu acho que é muito importante a volta do público para fortalecer o Vasco começar uma arrancada rumo à Série A. Eu ainda acredito, eu sei que está muito difícil, sei que tem gente que já jogou a toalha, mas enquanto tiver chance matemática, a gente vai acreditar que o Vasco é o time da virada. Muita confusão aí também por causa dos preços, né? Foi um absurdo o preço do jogo contra o Cruzeiro no evento teste que o Vasco fez com o público. A torcida tinha que pagar R$250 para sentar ali nas sociais e, além disso, tinha que pagar um exame de Covid de R$140. Então ficou muito puxado aí para quem é um assalariado, quem ganha um salário mínimo, não tem condições de ir num jogo desse, ainda mais com tudo caro hoje que nós estamos vivendo. Então fica difícil para a pessoa ir num jogo de futebol desse. Então a diretoria do Vasco prometeu aí que vai ter um preço mais popular no próximo jogo, para a arquibancada vai ficar mais acessível. A gente não sabe qual o preço é esse, né? Se for ali R$180, R$150 ainda está muito caro. Acho que o Vasco tem que abaixar bem aí para a arquibancada para poder ir o povão e aquele pessoal mais humilde ali para a arquibancada para poder apoiar o time. E o exame também, a torcida do Vasco reclamou muito do exame, que é um exame muito caro, R$140, sendo que tem outros exames aí muito mais baratos. Então o Vasco pretende fazer ali orçamento com mais outros laboratórios para ver se fica mais acessível para o torcedor. Lembrando que esse laboratório aí tem dirigentes do Vasco envolvido nesse laboratório, então já deu confusão. Tudo no Vasco é meio confuso, cara. Tudo no Vasco tem esses problemas. Coisas que só têm acontecido com o Vasco. Então, mais uma confusão aí devido a essa coisa do laboratório, mas vamos torcer para a diretoria ajeitar ali e tentar achar um preço acessível, um preço aí para o torcedor mais humilde poder ir, para o torcedor povão poder ir na arquibancada, se divertir e principalmente apoiar o Vasco para a gente conseguir começar uma arrancada. Lembrando que tem um jogo contra o Brusque primeiro fora de casa e esse jogo contra o Goiás é na segunda-feira. O Vasco vai tentar 7.000 torcedores em São Januário. Eu vejo como algo muito positivo para poder apoiar o time. A gente sabe que a força do Vasco é em São Januário. Bom, falando aqui um pouquinho sobre STJD, o Vasco foi punido, Léo Jabá pegou um jogo de suspensão, o Vasco não vai recorrer. Essa punição aí até que foi boa, né? Eu acho que foi positiva pro Vasco, porque o Léo Jabá não tá jogando nada, vamos ver quem vai entrar ali. Naturalmente deve ser o Peck, que também não vem muito bem, mas eu acredito que o Peck tá com mais vontade e mais fome do que o Léo Jabá. O Léo Jabá tá muito parado em campo, tá meio desanimado. Então vamos ver se o Gabriel Peck jogando um jogo inteiro, se ele consegue fazer uma partida melhor. A gente ficou com muita raiva dele contra o CRB. Mas vamos torcer aí para o moleque deslanchar, voltar a marcar gols. Muito tempo que eu não vejo um gol do Gabriel Peck. Vamos ver aí se vai dar certo o Peck no lugar do Jabá.
Outro que foi punido é o Alexandre Pássaro, pegou 45 dias de suspensão. Então, 45 dias que ele não vai poder ir ao estádio. Então, ele sempre está ali com a delegação, com a comissão técnica, é o líder ali, né? Ele que comanda as viagens e tudo, mas ele não vai poder estar ali dentro do estádio. Então, o Vasco vai sentir a falta de uma liderança, um dirigente ali. Mas o que acontece? Não é também a liderança que a gente sonhava, né? Muitas críticas aí, o Alexandre Pássaro montou um elenco muito ruim, mas eu acredito que possa fazer falta, porque nessas horas o Vasco precisa de liderança, então quem vai assumir mais o papel ali vai ser realmente o Fernando Diniz, que já é o líder da comissão técnica, e vai estar à frente aí do pessoal ali dentro de campo. Vamos ver aí como é que vai se comportar o time sem a presença do Alexandre Pássaro. Eu acredito que não vai fazer muita falta, mas é mais uma coisa aí, pegando no pé do Vasco. O Alexandre Pássaro, depois do jogo, falou muito ali da tatuagem do Daronco, não sei o quê, daquele jogo contra o São Paulo ainda. Então ele xingou o Daronco, tudo isso foi julgado, então ele pegou 45 dias de suspensão. E outra multa, o Vasco sofreu uma multa de R$5.000, porque o carro dos juízes ali, do Daronco e dos bandeirinhas, o pneu do carro foi esvaziado em São Januário. Uma coisa que chega a ser engraçada. Eu acho que tinha que ter furado realmente o pneu, porque o que eles fizeram com o Vasco é brincadeira. Esvaziaram o pneu deles, então eles tiveram problemas ali para voltar, e aí o Vasco foi punido em 5 mil por causa disso. Bom, o São Paulo continuou na Copa do Brasil, já foi eliminado. Todo mundo continuou, o Daronco continua apitando, o Bandeirinha continua bandeirando, todo mundo tá bem, só o Vasco que se ferra. O Vasco é punido, jogador titular punido, dirigente punido, Vasco perde dinheiro e o Vasco que foi prejudicado naquele jogo. O Daronco acabou com o jogo, quis aparecer mais que todo mundo, fez muita besteira e o Vasco que sai prejudicado. Coisas que só acontecem com o Vasco da Gama. Cara, é complicado. Mas vamos fazer o quê? Esse TSTJD aí, que sempre prejudica o Vasco, o VAR que sempre prejudica o Vasco, tudo que vai acontecer, se tiver um lado para pesar, é contra o Vasco. É impressionante, mas não tem mais aqui o que reclamar. Vida que segue, eu acho que não vão fazer muita falta aí o Alexandre Pássaro nem o Léo Jabá. Eu espero que o Vasco se organize aí para o jogo contra o Brusque e consiga a vitória. A gente traz mais informações aí durante a semana, vamos torcer para dar certo para o Vasco conseguir o público em São Januário, a liberação de 7 mil pessoas, vai ser importante para apoiar o time, que seja ali dentro de todas as precauções aí do Covid também, porque a pandemia não acabou, mas que a torcida possa ir ao estádio, o Vasco possa ter uma massa ali para poder apoiar e o Vasco consiga uma vitória contra o Brusque e depois em casa com torcida possa começar uma arrancada nesses 2 jogos para a gente voltar à Série A. Eu ainda acredito, vamos continuar acreditando. Bom, torcedor, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aí no canal, ative o sininho para poder receber os nossos próximos vídeos. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!